Um outro tipo de interação entre os átomos se chama ligação covalente ou molecular. Nesse tipo de ligação, os átomos não perdem nem ganham elétrons. Como é isso? Vamos ver. Bom, esse tipo de ligação ele ocorre quando átomos necessitam ganhar elétrons para se tornarem estáveis. Esses átomos compartilham elétrons de sua última camada. E esse compartilhamento eles fazem com que esses elétrons fiquem pertencentes aos dois átomos ligantes. Como assim? Vejamos. O átomo de flúor, na camada de valência, ele tem 7 elétrons, um dos quais está isolado. Então, eles vão compartilhar esses elétrons. Esses dois elétrons aí estão sendo compartilhados, eles pertencem simultaneamente aos dois átomos de flúor. Então, aí cada um deles estará satisfazendo a teoria do octeto. Bom, vejamos o caso do átomo de hidrogênio. Ele tem um único elétron. Para que ele fique estável, ele precisa ter, na última camada e única dele, 2 elétrons para ficar semelhante ao gás hélio. Então, se ele for unir-se a outro átomo de hidrogênio, esse elétron será compartilhado. Então, nós teremos 2 elétrons pertencentes simultaneamente aos 2 átomos de hidrogênio. Essa fórmula em que aparecem os átomos participantes da ligação e os elétrons envolvidos na ligação é chamado de fórmula eletrônica. Podemos substituir esse par de elétrons por um traço. Então, aí nós teremos a fórmula estrutural plana. O traço quer dizer que nós temos aí 2 elétrons compartilhados entre os 2 hidrogênios, sendo um elétron de cada átomo de hidrogênio. Porém, a fórmula que mais aparece é a fórmula molecular, que irá indicar apenas que átomo participa e a quantidade de átomos que nós temos ali. Então, nós temos aí o elemento químico hidrogênio e apareceu com 2 átomos. Então, essa fórmula H2 será a fórmula molecular. Vejamos o caso do nitrogênio unindo-se a outro átomo de nitrogênio. Ele tem número atômico 7, o que possibilita observar que ele tem 5 elétrons na camada de valência, dos quais, se a gente distribuir nos orbitais, teremos 3 elétrons desemparelhados. Então, nós vamos compartilhar esses elétrons que estão desemparelhados, vão formar pares com eles. Com isso, o átomo de nitrogênio ele passa a ter 3 pares de elétrons compartilhados. Esses 3 pares pertencerão simultaneamente aos 2 átomos. Como nessa fórmula nós temos os átomos ligantes e os elétrons envolvidos nessa ligação, bem como os demais elétrons da última camada, a fórmula é chamada de eletrônica. Substituindo cada par compartilhado por um traço, teremos a fórmula estrutural plana. Como são 3 pares, nós teremos 3 traços. Essa será a fórmula estrutural plana. Forma molecular mostra o nitrogênio uma única vez, com o número 2 do lado direito, dizendo que nós utilizamos 2 átomos de nitrogênio para estabilizar esses átomos. Considere como terceiro exemplo a união entre 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância composta água. Bom, hidrogênio, ele tem um elétron. Para que ele fique estável, ele precisa de um elétron, ficando semelhante ao gás nobre hélio. O oxigênio tem número atômico 8. Então, a configuração eletrônica lhe dá 6 elétrons na última camada, precisando de 2 para ficar semelhante ao gás nobre neônio. Então, ambos necessitam ganhar. Portanto, eles não podem perder nem ganhar elétrons, vão compartilhar. O hidrogênio tem um elétron livre e o oxigênio, se a gente fizer a distribuição eletrônica, nos orbitais obteremos 2 elétrons desemparelhados. Então, compartilhando um deles com o hidrogênio,
e o outro, com o outro hidrogênio, nós teremos a molécula de água. Aí, como nós temos os elétrons envolvidos nessa união, nessa ligação, a fórmula é eletrônica. Apagando todos os elétrons e substituindo os pares compartilhados por traços, teremos a fórmula plana. E qual a fórmula molecular? Nós colocamos o hidrogênio uma única vez, com o número 2 do seu lado direito, e o oxigênio uma única vez, tendo a fórmula molecular da água, que é H2O. Vamos ver uma atividade de teste agora. Quando o elemento X, de número atômico 12, se combina com o elemento Y, de número atômico 9, temos como resultado um composto que possui fórmula e tipo de ligação, respectivamente. Então, X, número atômico 12, a sua distribuição eletrônica será um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Y, número atômico 9, 1S2, 2S2, 2P5. X possui 2 elétrons na camada de valência. Y possui 7 elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? Que X tem a tendência de perder um elétron produzindo cátion, X2+, e Y a tendência de ganhar um elétron produzindo o ânion Y1-. Com isso daí, a gente poderá até determinar qual tipo de ligação. Se eu tenho íons de cargas opostas, eles vão se atraírem, o que caracteriza a ligação iônica. Alternativa A e C apresentam esse tipo de ligação. E qual a fórmula? Vamos para a regra prática. X tem valência 2, porque ele perde 2 elétrons. Y tem valência 1, porque ele tem a tendência de ganhar um elétron. Fazendo a inversão dos valores, utilizando como atomicidades, nós teremos a fórmula X1, Y2, o que vai nos dar como alternativa verdadeira a letra C. Como estão os átomos depois que se ligam uns aos outros no espaço? Que formato é esse das moléculas? Isso será denominado de geometria molecular. Vejamos algumas moléculas. Molécula da água tem uma geometria angular. Molécula do gás carbônico terá uma geometria linear. Molécula da amônia, piramidal. Molécula do fluoreto de boro é trigonal plana. E a molécula do gás metano, tetraédrica. Essas basicamente são as geometrias que a gente encontrará nas moléculas. Mas como é que eu vou saber qual é essa geometria? Como é que eu posso deduzir isso? No primeiro caso, moléculas diatômicas, ou seja, moléculas que só têm 2 átomos. Então, qualquer molécula que tiver 2 átomos apenas, ela terá uma geometria linear. Moléculas do tipo AX2, ela pode ser angular ou linear. O que quer dizer AX2? Que um átomo está ligado a 2 outros. Quem é que vai determinar se ela é angular, como a água, ou linear, como o gás carbônico? É a camada de valência desse elemento central. No caso da água, o oxigênio. No caso do gás carbônico, o carbono. O que a gente deve observar nesses átomos? Se o átomo central ele possui um ou mais pares de elétrons disponíveis, a molécula será angular. E se o átomo central não tiver par disponível, ela será linear. Vejamos o caso aí da água. Ela apresenta par de elétrons disponível, por isso que ela é angular. E no caso do gás carbônico, observe que o carbono não tem par de elétrons livres. Os 4 elétrons do carbono estão sendo compartilhados, por isso que ela tem geometria linear. Isso para o caso de você ter um átomo ligado a 2 outros átomos.
Se nós tivermos agora um átomo ligado a 3 outros átomos, nós teremos dois tipos de geometria, piramidal ou então trigonal plana. Como a gente vai identificar? Também pelo elemento central, ou seja, pela camada de valência do elemento que está ligado aos outros três. Havendo par de elétrons nesse átomo, a geometria será piramidal. Não havendo, ela será trigonal. Um detalhe importante, no caso do BF3, o boro ele está estável com 6 elétrons na camada de valência. É uma exceção à teoria do octeto. Quando tivermos um átomo ligado a 4, só há um tipo de geometria, geometria tetraédrica. Ou seja, o átomo central ficará no centro de um tetraedro imaginário. Considere as seguintes fórmulas e os ângulos de ligações. Água, 105 graus. Amônia, 107 graus. Metano, 109 graus e 28 minutos. Hidreto de berílio, 180 graus. As formas geométricas, ou seja, geometria molecular, dessas moléculas são, respectivamente. Primeira delas, água. Geometria da água, angular. Então, a gente elimina já letras D e E. Segunda molécula, NH3, amônia. Geometria dela, piramidal. Então, piramidal, A e B. Eliminamos já a alternativa C. Metano, CH4, tetraédrica. Não eliminamos nada, porque tanto A como B dá tetraédrica. E a última, hidreto de berílio. Observe que até o próprio ângulo, 180 graus, ângulo raso, é uma geometria linear. Alternativa A é a nossa alternativa verdadeira, né, gente? De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é a geometria molecular de quem? Do dióxido de carbono, CO2. E aí, qual é a fórmula dele? O carbono, que é o elemento central, não tem par de elétrons disponível. Um átomo, quando está ligado a dois outros e ele não tem par de elétrons disponível, apresentará uma geometria linear. Portanto, a nossa alternativa é a alternativa D.